Alô, olá, boa noite. Eu sou Ricardo Demarque, sou especialista em geopolítica e vou falar de alguns assuntos que são importantes que apareceram nessa última semana. Uma certa consolidação de um entendimento e de uma mudança em escala global, porque eu acho que dois eventos que ocorreram, um deles, essa ofensiva que está estagnada da Ucrânia, que mostra os limites do Ocidente ou da Europa, dos Estados Unidos, em se impor em cima dessa aliança que está se formando entre Rússia, China e agora a Coreia do Norte, e o Irã, que também já fazia parte dessa aliança. E o segundo evento que ocorreu recentemente, que foi muito interessante, foi o G20. E o fato que o G20 o evento que foi realmente essa cúpula que ocorreu na Índia semana passada, não teve digamos assim, uma condenação de nenhuma das duas partes, mas certamente uma condenação da Rússia pela sua invasão da Ucrânia. Esse evento, junto com o fato de que essa contraofensiva estagnou, levou vários jornais essa última semana a questionarem, a terem dúvidas a serem um pouco pessimistas quanto à certeza do desfecho favorável. E também teve um terceiro evento que a gente vai tratar. Eu vou passar agora, eu vou rapidamente mostrar para vocês a minha tela e já separei umas matérias para a gente comentar agora, um programa rápido, relativamente rápido, que a gente vai fazer, comentando de algumas matérias dessa semana. Aqui eu estou mostrando para vocês as matérias que eu separei. Essa, uma do New York Times, essa do National Interest é muito interessante, e essa eu realmente só vi agora há pouco, né? Mas tem essa da China, a Ursula von der Leyen, que é, digamos assim, a presidente da Comissão Europeia, que alertando contra o perigo de uma invasão de carros elétricos na Europa e a necessidade de proteger a indústria local. E algumas outras matérias que foram muito interessantes. E essa aqui é do Seymour Hersh também. Seymour Hersh é um jornalista muito famoso, muito conhecido, que está um pouco deixado de lado porque ele tem uma opinião que difere um pouco daquela que o establishment, digamos assim, o establishment americano gosta de colocar a narrativa do establishment americano que predomina. O Seymour Hersh não concorda com a narrativa e, como resultado, foi um pouco deixado de lado. Mas agora vamos ver essa matéria aqui. Eu realmente me surpreendi com essa matéria que apareceu no jornal, ontem no Voice of America, que é um canal de notícias totalmente pró-Estados Unidos, mas a matéria é bem balanceada, né? Porque realmente o ministro de Relações Exteriores americanos, né, o que eles chamam de Secretary of State, o Antony Blinken, deu uma declaração, e está bem claro aqui, one era is ending, a new one is beginning. Ou seja, dá a entender que o mundo unipolar, que o próprio Antony Blinken, ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, um dos homens fortes do governo americano, junto com Jake Sullivan, que é o assessor de segurança nacional, falando que o mundo unipolar está terminando, concordando com o que vem sendo a afirmação feita pelo presidente russo, Vladimir Putin, pela China, que o mundo unipolar está terminando, está, digamos assim, mudando para um mundo multipolar, mas é óbvio que o ministro Blinken
não vê isso com bons olhos, e aqui está claramente, mas é interessante que aqui a gente também tem a narrativa chinesa, o ponto de vista chinês aqui, os comentários, como aqui, ó, uma proposta chinesa de 5.400 palavras, uma proposta para reformar ou para mudar, atualizar e um novo modelo de desenvolvimento de governança global. E o documento chinês fala que a humanidade está de novo digamos assim, num ponto de inflexão. E o chinês, obviamente, chama e pede um multilateralismo mais forte nos afazeres internacionais, nas relações internacionais, uma Nações Unidas mudada e muito interessante, um Conselho de Segurança ampliado, um Conselho de Segurança permanente, o qual a Índia e o Brasil são vistos como fortes candidatos a ter um assento de segurança adicional, a serem membros permanentes do Conselho de Segurança. Eu não tenho certeza que isso não vai acontecer, pelo menos na minha vida, tenho 58 anos, não verei isso. Porque não interessa aos 5 permanentes. Apesar do chinês ter falado isso, imagino que tenha sido um gancho, um marketing, mas a própria China não tem interesse em expandir o Conselho de Segurança. Certamente o Ocidente também não, a Rússia também não, então vai ficar tudo onde está hoje. Mas essa matéria é muito interessante, porque é uma visão diferente do lado chinês e do lado dos Estados Unidos, mas os dois concordam que o mundo está mudando e que o momento unipolar dos Estados Unidos, que reinou de 1990 até uns 2 ou 3 anos atrás, esse momento está acabando e há uma metamorfose para um novo mundo que veremos como vai ser. Mas certamente a China e a Rússia vão ter uma atuação mais forte nesse novo mundo. De qualquer forma, a gente vai ver outras matérias que vão tratar disso. Eu vou agora passar para essa matéria aqui. Esse é um editorial do New York Times, que ele se pergunta e sugere como apoiar a Ucrânia para além das eleições de 2024 que serão realizadas nos Estados Unidos, porque o jornal claramente teme, e uma boa parte do establishment americano, ou seja, o poder nos Estados Unidos, o estabelecimento, digamos assim, eles temem o retorno do presidente Trump ao governo, até porque ele já falou que vai acabar com a guerra em 24 horas, também ninguém acredita nisso, nem eu, mas ele vai cortar o apoio americano à Ucrânia. Então, eu só não concordo com algumas coisas nesse editorial, não concordo obviamente, isso já é a minha posição, já há um bom tempo eu falo a respeito disso. Houve uma provocação, sim, contra a Rússia, uma tentativa de enfraquecer a Rússia. A Rússia não podia manter a Ucrânia antes de 2022, a Ucrânia estava se armando. Declarações dadas no ano de 22, em setembro, outubro, pelo presidente, na época o presidente francês François Hollande, e a então presidenta alemã Merkel, a chanceler alemã Angela Merkel, eles admitiram que nos anos de 2014, 2015 até 2020 protelaram a implantação, não implantaram o acordo Minsk II, que realmente foi chancelado até e até homologado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Bom, isso já são águas passadas, mas o que realmente eu não concordo com esse editorial que coloca toda a responsabilidade em cima da Rússia. Agora, a questão é como que vai continuar.
a Europa e os Estados Unidos estão começando a enxergar e admitir a governança, os governantes da Europa e dos Estados Unidos estão começando a admitir que não há luz no fim do túnel, que a Rússia vai manter, pelo menos por um período indefinido, mas vai manter controle de aproximadamente 20% do território ucraniano. Então, a questão é o que fazer. Os Estados Unidos não têm perdido muito, mas a Europa tem perdido muito. O custo de energia aumentou muito e não conseguiram isolar diplomaticamente, comercialmente, a Rússia de outras potências. A declaração do G20 não condena a Rússia, essa declaração feita ao fim da cúpula semana passada do G20, não condena a Rússia, nem menciona apenas a guerra na Ucrânia, não menciona os atores, não condena os atores, ninguém. Então a Rússia isolada ela não está. E a Europa está começando a crise econômica, ninguém sabe como vai ser esse ano, esse inverno. Ninguém vai morrer de frio, mas as indústrias europeias estão enfraquecidas, o custo de energia tem aumentado e tem tornado a Europa menos e menos competitiva. Veremos isso agora. Isso é muito importante porque o que está acontecendo, algumas matérias que eu vou passar aqui deixam bem claro que os europeus estão sofrendo, os chineses estão se tornando mais fortes e a Rússia, não a União Soviética, a Rússia tem meios de perpetuar essa guerra. Ela tem uma indústria, ela ganha dinheiro com a exportação de petróleo e ela está fechando parcerias com a Coreia do Norte para se armar. As indústrias bélicas europeias russas estão a plena carga. E veremos agora algumas notícias. Aqui nós temos uma reportagem no Political, uma matéria na Political, que fala que é uma reclamação da Ursula von der Leyen contra a China, porque eles alegam que a China está vendendo os veículos elétricos num preço baixo demais, ou seja, dumping. A verdade é que os custos europeus aumentaram e a China continua desenvolvendo essa tecnologia. Hoje, além dos chineses, você tem a Tesla, mas realmente o que aparenta aqui é que os carros chineses estão ganhando mais e mais espaço no mercado internacional, mas não é dumping. E a Europa se enfraqueceu nessa guerra com a Ucrânia. Essa é a grande verdade. A China, essa matéria saiu no Asia Times, mas já vem sendo conversado, já vem sendo comentado algumas semanas, que os chineses conseguiram desenvolver, a Huawei desenvolveu um smartphone, o Mate 60 Pro, que é 5G, que usa chips fabricados pela SMIC chinesa, com um tamanho máximo de 7 nanômetros, ou seja, chips bem pequenos, não são os mais avançados do mundo, mas eles estão já rapidamente conseguindo recuperar o tempo perdido e estão avançando no desenvolvimento interno chinês, independência tecnológica das fábricas de chips e da tecnologia americana e europeia. Isso aqui, essa matéria é uma matéria, eu vou deixar aqui na tela e vou ler para vocês. Washington should divide, not unite, Russia and China. Esse foi o grande erro da política internacional, política externa americana e europeia. Levaram a China, a Rússia, forçaram a Rússia aos braços da China. A Rússia tem tudo que a China precisa. A China tem tudo que a Rússia precisa, mas a política do pós-Guerra Fria, até alguns anos atrás, o grande teórico
que foi assessor de segurança nacional no governo Carter, na década de 70, e que escreveu um livro famoso em 96, 97, o Zbig Brzezinski, falou que quem dominar a Eurásia domina o mundo, e a Rússia vai ser muito mais forte se ela fizer uma parceria com a China. Já o Henry Kissinger também já tinha dito isso, que o objetivo da política externa americana era manter... Esse foi, aliás, o objetivo quando Nixon foi à China em 1972. Ele conseguiu separar a China da União Soviética e manter os dois países como rivais. O que acontece é que essa política externa americana dos últimos 5, 6 anos tem forçado os dois países a se unirem. Existe um ditado muito famoso do Benjamin Franklin, que foi um dos founding fathers dos Estados Unidos no século XVIII, né? Ele falava assim: "Either we all hang together or we will assuredly hang separately." Ou nós ficamos juntos ou iremos à forca isolada, separadamente. Ou seja, a união faz a força. E o que está acontecendo aí, o que aconteceu já não tem mais volta, mas a Rússia, que não era pró-China, eles tinham suspeitas da China e das ambições chinesas em uma boa parte do território riquíssimo que a Rússia tem, as reservas de petróleo e gás, minerais e tudo. Mas esse artigo aqui claramente fala isso, que eu acho que hoje já é uma unanimidade que todos reconhecem que foi um erro não dar aquela garantia de... Foi um erro ampliar a OTAN até a fronteira russa. Essa é a verdade. Aqui esse site The Diplomat também é uma revista muito interessante também. Eles falam sobre política externa e tudo. Eu gosto de 2 em 2 dias eu entro aqui para ver se tem alguma coisa de novo. E aqui tem essa Shannon Tiesi, que escreve que realmente esse programa de infraestrutura chinês, o Belt and Road Initiative, o cinturão e rodovias, a iniciativa One Belt, One Road, ela hoje obteve adesão de 150 países. É um monstro de infraestrutura. É como realmente a China ganha influência mundial com quase todos os países, e e os Estados Unidos e a Europa não conseguem acompanhar, não conseguem oferecer uma alternativa financeira, um projeto que seja uma alternativa atrativa a tantos e tantos países. E é o que realmente trouxe a China à tona. É a força econômica da China, e eles usaram isso com investimentos muito interessantes na África, sobretudo na África também, mas até aqui na América Latina e na Ásia. Esse One Belt, One Road tem sido um grande sucesso e tem ampliado muito a influência chinesa ao redor do mundo. Financial Times, eu só gostaria de mostrar isso aqui. Russia routes thin-hulled oil tankers through Arctic for the first time. Esse é a famosa rota do Ártico, que como o degelo se amplia naquela área do Ártico, os russos que têm aqueles navios com aqueles cascos duplos e os icebreakers que quebram aquela folha de gelo no Ártico, eles têm começado a trafegar a rota do Ártico. E agora eles estão ampliando a navegação. E o Financial Times noticiou isso hoje, que a Rússia está começando a mandar navios pela rota do Ártico, até aqueles outros navios que não são aqueles fortes, que enfrentam pesadas camadas de gelo. São
são navios, embarcações, navios tanques, que tem aquela folha que tem aquele casco normal. Mas isso significa, a meu ver, que eles estão conseguindo quebrar aquelas camadas de gelo, estão criando uma rota viável economicamente. Ou seja, que qualquer navio tanque pode passar por lá. É claro que o Financial Times coloca uma conotação negativa, diz que isso traz um risco de um desastre ambiental e tudo mais. Mas a verdade é que eu imagino que nem os ursos querem ter desastres ambientais nas suas costas ou perdas econômicas com aquilo. A verdade é que essa rota está se abrindo, é uma grande vantagem para a China e para a Rússia, porque vai trazer os navios do leste, da Ásia, para a Europa, vai encurtar a distância, não vai precisar passar pelo Estreito de Malaca, vai reduzir a vulnerabilidade chinesa, vai também não necessitar que os navios continuem trafegando pelo canal de Suez, e vai ganhar, eles vão cortar para menos da metade o tempo de trânsito. Aliás, eu acho que de 20 dias normais vai cair para 11 ou 12 dias o tempo de trânsito pelo Ártico. É um grande avanço. Isso, digamos assim, diminui a influência americana e o poderio militar americano, que é muito onde realmente os Estados Unidos têm uma vantagem enorme é na sua marinha. Se quiser, eles conseguem praticamente efetuar um bloqueio marítimo de praticamente qualquer país. Eles conseguem bloquear o Estreito de Malaca. Eu não sei, isso não me parece, por enquanto, é o que a gente lê nos jornais todos os dias, o enfrentamento, mais bases navais montadas pelos americanos o tempo inteiro na Ásia, trazendo a Austrália para ser uma parceira dessa ampliação militar naval. E agora os russos conseguem desenvolver essa nova rota pelo norte. É um problema para os americanos e para os ocidentais, para os atlanticistas, digamos assim. Bem, aqui nós temos, já falamos sobre isso. Essa reportagem, esse Charlie Kirk, ele é um analista político nos Estados Unidos, mas é interessante que isso saiu até na CNN. Olha que a CNN é uma grande aliada do presidente Biden e dos democratas, do governo americano. Mas eles trouxeram essa mensagem aqui, que uma reportagem negativa contra o presidente americano, contra o presidente Biden. E já no início da semana, eu não coloquei aqui, mas um editorial do Washington Post pediu para o Biden não concorrer à reeleição. Eu acho que eles sentem uma certa vulnerabilidade política do Biden. Então, o intuito dos democratas é encontrar um outro candidato. Não há nenhum candidato natural, não é a Kamala Harris, que é a vice-presidente atual, mas é um problema, porque o Biden também tem essa vulnerabilidade por causa do filho dele. O filho dele foi indiciado ontem, se eu não me engano, foi indiciado ontem por ter mentido ao obter um porte de armas. Ele estava usando drogas, então, e foi indiciado ontem. Então, um problema sério para o presidente Biden. E aqui a primeira página do New York Times, só para vocês verem. Aqui, Biden's Tough Week, semana difícil para o Biden. O presidente tem problemas políticos e pessoais. Então, eu não consegui trazer eu vou trazer aquela coluna do Seymour Hersh, nós vamos falar sobre esse assunto, sobre um assunto que o Seymour Hersh é realmente, para mim, o melhor jornalista investigativo hoje ainda ativo na sua profissão, porque
o Bob Woodward, que foi aquele jornalista junto com Carl Bernstein, que teve que foram jornalistas do Watergate, do escândalo Watergate. O Carl Bernstein não vejo mais há muito tempo, e o Bob Woodward também não escreve mais nada, eu acho que também está aposentado. O Seymour Hersh completa, é o terceiro, ele que relatou o escândalo de Abu Ghraib em 2003 no Iraque, mas muito antes, sobre a guerra no Vietnã. Ele ainda continua, ele ainda está nativo e ele ainda escreve ótimas peças, e foi ele que trouxe a informação de que, segundo ele, o relato dele é que foi os Estados Unidos que bombardeou e destruiu aquele gasoduto alemão. Então, no próximo programa eu vou falar sobre a última coluna dele. E é isso, gente. Bom final de semana para vocês.